Seja muito bem-vindo ao canal Cosmovisando. Eu sou o Jonathan Anderson e gostaria de lhe convidar a pensar sobre o seguinte hoje. Será que é verdade a acusação que muitos fazem que a igreja cristã se corrompeu durante a sua história pelos séculos? Se corrompeu devido a influências políticas, influências de culturas diversas e interesses obscuros? Bom, que a igreja contemporânea é diferente em muitos aspectos daquela que encontramos no livro de Atos, isso é um fato. Mas será que isso implica necessariamente que ela tenha se corrompido depois da história de Constantino, digamos assim, ou outros fatores? Se você se interessa por esses assuntos, então fique aí conosco que o vídeo de hoje é para você. Segundo Kevin DeYoung, no livro Por que Amamos a Igreja, um motivo muito forte pelo qual muitas pessoas se desinteressam pela igreja diz respeito ao aspecto histórico. Esse aspecto pressupõe que, de um lado, temos a igreja institucional, essa que nós conhecemos, repleta de edifícios, de clero remunerado, de sermões, liturgias e classes de escola dominical, e do outro lado, extremamente distante, não manchada pela influência pagã, não manchada por Constantino, nem pelos males da Igreja Católica medieval ou da Reforma Protestante, nós teríamos então a verdadeira igreja, a igreja e o cristianismo do Novo Testamento. A igreja que nós conhecemos hoje, portanto, seria o resultado de séculos de corrupção, à medida que era influenciada pelas culturas pagãs, pelo favorecimento político do império e pela ganância do poder. Aqueles que partem desse pressuposto e acusam a igreja de ter se corrompido no decorrer de sua história, geralmente encontram duas grandes áreas que devem ser criticadas. São elas: os complexos de prédios e edifícios que a igreja construiu, bem como a sua liturgia e o seu culto organizado. A primeira delas, portanto, aborda os prédios da igreja. O argumento é expresso de diversas maneiras, dos tipos: a igreja é formada por pessoas, não por prédios. Ou então, não podemos ir à igreja, pois nós somos a igreja. A ideia é mais ou menos a seguinte: no princípio, quando a igreja era pura, as pessoas se encontravam nas casas. Os cristãos só passaram a se reunir em seus próprios prédios no século IV, sob Constantino, o pai dos edifícios eclesiásticos. É claro, nós não podemos negar que a igreja gozou de diversos benefícios a partir do século IV sob a influência de Constantino. No entanto, o que muitos ignoram é que os cristãos se reuniram em casas por 300 anos porque a sua fé era ilegal. Não havia outro lugar onde pudessem se encontrar. Razão pela qual os prédios começaram a surgir depois de Constantino ter descriminalizado o cristianismo. No entanto, não há nenhum mandamento bíblico para que os cristãos se reúnam em pequenos grupos, em lares, e não há nenhuma razão para se pensar que eles tenham feito isso por algum outro motivo que não a necessidade e a conveniência. Além disso, os primeiros cristãos não se reuniam exclusivamente nas casas, como muitos pensam. Vemos em Atos, por exemplo, que eles também se encontravam no pórtico de Salomão, ainda iam às sinagogas e ocasionalmente alugavam locais para palestras, como a escola de Tirano, por exemplo. Portanto, o resumo é: toda essa conversa sobre prédios da igreja é muito barulho por quase nada. É certo que, a rigor, você pode querer pensar nesse lugar de reunião mais como uma casa de oração ou casa de reunião, como chamavam alguns puritanos. Mas se você chamar também esse prédio de igreja, eu creio que Deus vai te entender sim. E no caso de você pensar sem nenhuma superstição: posso adorar a Deus em todo lugar onde estiver, mas este é o lugar onde eu adoro a Deus com o corpo de Cristo, onde eu recebo os sacramentos e onde eu celebro a sua ressurreição no dia do Senhor. E, portanto, eu devo separar esse lugar de algum modo especial. Ora, se você olha para esse prédio, para esse lugar de reunião, desta forma e sem nenhum tipo de superstição, esse tipo de pensamento também não é nenhuma heresia, também não é nenhum pensamento equivocado. Mas seguindo adiante, um outro ponto que é muito criticado por esses que dizem que a igreja se corrompeu e mudou sua essência no decorrer da história é a questão da espiritualidade espontânea que teria a igreja primitiva. Muitos então fazem objeções à ordem de culto tradicional, que, segundo dizem, raramente varia e é essencialmente a mesma em todas as igrejas tradicionais.
Em contrapartida, as reuniões da igreja primitiva, dizem eles, eram marcadas por participação aberta de todos os membros, espontaneidade, liberdade e vibração. Mas será que nós devemos realmente acreditar que a verdadeira adoração bíblica está em falta há cerca de 2000 anos e só agora está tendo uma segunda chance por meio de reuniões espontâneas e carismáticas de alguns grupos específicos? O fato óbvio é que o Espírito Santo deve permear os nossos cultos e ele pode até mesmo nos levar a fazer algo que não tenha sido planejado anteriormente. Mas mesmo nesse caso, não devemos achar que espontaneidade é sinônimo de espiritualidade. Muitos proponentes da igreja espontânea presumem de maneira bastante simplista que a informalidade é boa e a formalidade é ruim. Naturalmente, existem cultos litúrgicos pomposos, cheios de formalidade mecânica e tradicionalismo morto. Mas será mesmo que não há nada de bom num culto bem estruturado, litúrgico e mais ritualizado? O nosso culto não deveria ser confuso, uma vez que Deus não é de confusão. O nosso culto deveria ter ordem e decência, uma vez que a tarefa de colocar ordem e decência e santidade é desenvolvida pelo Espírito Santo desde a criação do universo. Os elementos do nosso culto, portanto, deveriam primar e zelar por um diálogo com Deus, no qual a igreja fala com o Senhor e o Senhor fala com a igreja, e nenhum entrave ou embaraço humano é colocado neste caminho de diálogo. É importante destacar, além disso, que o entendimento que muitos têm da adoração da igreja primitiva é profundamente equivocado. A adoração da igreja primitiva simplesmente não estava destituída de ritual e de estrutura. Pense, por exemplo, naquilo que vemos no Novo Testamento. Uma refeição santa era celebrada frequentemente, a Santa Ceia do Senhor. Um rito de iniciação que representava aqueles que pertenciam à aliança com Deus, o batismo. Um dia era separado, o dia do Senhor, mencionado por João em Apocalipse 1:10, o entoar de salmos, hinos e cânticos espirituais, a leitura e o ensino do Antigo Testamento, a leitura e o ensino de epístolas contemporâneas que deveriam ser lidas nas igrejas. Adicione a essa lista inumerosas doxologias e bênçãos, améns litúrgicos, o beijo santo, o maranata, que provavelmente continha uma oração decorada para ser recitada após a comunhão. Ou seja, nós vemos evidências de padrões e estrutura em todo lugar. Além disso, um exame cuidadoso de documentos da igreja primitiva, como o Didaquê, datado do início do século II, ou a primeira epístola de Justino Marte, de cerca de 155 d.C., documentos como estes e outros mostram a existência de sequências de adoração específicas na igreja primitiva, incluindo leituras responsivas, instruções sobre a ceia, responsos litúrgicos, esboços de oração, esboços de bênçãos e várias regras para mestres e pregadores. Quando analisamos todas as evidências mencionadas nesse vídeo, percebemos que a igreja não se reunia nos lares simplesmente porque aquele era um mandamento de Deus ou porque aquele era um lugar mais sagrado em detrimento de outro prédio particular. Percebemos também que a igreja não cultuava de forma espontânea e sem nenhum tipo de ordem, sem nenhum tipo de padrão. Percebemos, portanto, que muitas pessoas se apressam a acusar a igreja contemporânea de erros que talvez não existam se comparados à igreja primitiva. Gerações hoje costumam pedir perdão pelos erros que a igreja cometeu no passado e no decorrer de sua história. Mas nesse tipo de confissão, temos tudo a ganhar e nada a mortificar. Não estou dizendo que a igreja não tenha cometido erros terríveis em sua história, mas seria muito bom dar ouvidos ao que disse C.S. Lewis. Os pecados coletivos dos quais devemos nos arrepender são os pecados de nossa própria idade, de nossa própria classe, de nossa própria geração. Nosso desprezo pelos menos instruídos, nossa inclinação a pensar mal, nossa crítica cheia de justiça própria e etc. Não deveríamos pedir perdão, portanto, só porque isso soa bem ou nos faz parecer bons diante dos outros, mas porque de fato sentimos arrependimento por algum erro nosso e temos a intenção de viver como Cristo. Encerro, portanto, dizendo que vejo poucas evidências nos críticos da igreja de hoje de algum zelo espiritual. Pelo contrário,
Vejo a igreja sendo escarnecida por zombaria e desprezo. Vejo críticos exagerando as fraquezas que a igreja possui, mas incapazes de destacar qualquer uma de suas forças. Vejo pessoas demais sair da igreja em vez de amá-la na saúde e na doença. Vejo muitos colegas que enxergam perfeitamente os erros da igreja, mas não veem seu próprio orgulho e a valorização excessiva de si mesmos. Vejo uma ignorância deliberada em relação à história da igreja e uma compreensão simplista acerca dos erros do passado, bem como uma impaciência infantil em relação às dificuldades atuais da igreja. É certo que devemos lamentar com o coração quebrantado pelas impurezas da noiva de Cristo que ainda precisam ser lavadas. Contudo, nunca nos esqueçamos de que os primeiros erros a serem confessados não são aqueles que pertencem aos nossos avós ou aos cruzados, mas os nossos próprios erros, os nossos próprios pecados. Portanto, lhe pergunto mais uma vez, apesar de todas as diferenças que a igreja contemporânea apresenta em relação à igreja dos Atos dos Apóstolos, será que isso implica necessariamente numa corrupção essencial da igreja contemporânea? Será que a igreja primitiva, demonstrada em Atos dos Apóstolos, também não tinha os seus erros, como nós percebemos no caso de Ananias e Safira, como nós percebemos nos inúmeros exemplos da igreja de Corinto? Será que a igreja realmente se corrompeu no decorrer da história do cristianismo? Ou será que nós é que somos rápidos a encontrar cisco nos olhos alheios, ao invés de perceber as traves que temos nos nossos? Pense um pouco sobre isso. E antes de encerrar esse vídeo, gostaria mais uma vez de fazer a indicação do livro que utilizei para produzir este vídeo e o vídeo da semana passada. Trata-se deste livro aqui, Por que Amamos a Igreja, do Kevin DeYoung. E se você gostou desse vídeo, peço que se inscreva aqui no nosso canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo e um forte abraço!